Você com certeza já ouviu falar no jogo Barcelona contra Real Madrid. Porém, o que nem todo mundo comenta é que esse jogo não é só o futebol, mas também um conflito político e cultural. Tudo isso por causa da Catalunha, e é isso que vamos discutir hoje no Espaço Geográfico. Apesar de ser um país pequeno em relação a outros, por exemplo, a Espanha é menor que o estado de Minas Gerais, mas ela não deixa de ser um país bastante complexo e heterogêneo em relação à economia, política e cultura, enfim. A Espanha é um verdadeiro mosaico de regiões que se diferem bastante entre si. Essas regiões são reconhecidas na Espanha como comunidades autônomas, no total são 17, algumas mais conhecidas como País de Bascos, Comunidade Valentina, a própria Catalunha. E dentro dessa complexidade territorial, algumas comunidades autônomas possuem uma relação um pouco mais conflituosa com a centralização do poder exercido pelo Estado espanhol, como é o caso do País de Bascos, onde fica a famosa cidade de Bilbao, por exemplo. E essa centralização do poder parte da capital política e econômica da Espanha, que é a cidade de Madrid, que fica bem no centro lá do território espanhol. Guarda essa informação que vai ser importante. E a região que nós vamos falar aqui nesse vídeo, a região catalã, também possui uma relação bastante conflituosa com o Estado espanhol. Para vocês terem uma noção, Catalunha já foi um território independente lá antes do século XVII, só que com a Guerra da Sucessão Espanhola, Catalunha perdeu sua independência e seu território físico ficou subordinado aos interesses e também ao poder da coroa espanhola. E 2 séculos depois, no século XIX, a gente tem todo aquele contexto de nascimento dos Estados-nações, logo, esse discurso de que você tinha que fazer parte de uma nação, esse discurso mais patriota, que ele começa a ganhar força na Europa, e isso afetou a Catalunha por 2 lados. Por um, reforçou a ideia de que a Catalunha fazia parte do território da nação espanhola, e por outro, a gente tinha um povo catalão que não se identificava com a nação e com o patriotismo espanhol. Depois, com o nascimento da República Espanhola, a Catalunha volta a ter uma certa autonomia, independente de estar atrelada ali ainda ao território espanhol. Só que essa autonomia ela é combatida de novo no século XX com o governo de Francisco Franco, que ele não só retirou essa autonomia, como ele perseguiu a cultura, a língua, tudo catalã. Então, ele suprimiu a cultura catalã durante seu governo. Só que o governo autoritário desse camarada termina lá na década de 70 e a Espanha retoma uma democracia. Logo, a Catalunha volta a ter uma certa autonomia ali dentro do território espanhol. E o contexto do século XX é um contexto, principalmente no final, de uma explosão de descolonização, de emancipação de países do continente africano, e esse discurso de emancipação, de lutas separatistas, endossa a causa separatista do povo catalão. E esse sentimento separatista permanece até hoje na mente de muitas pessoas catalãs. Então essa é a Catalunha que a gente tem hoje. Um território, uma comunidade autônoma dentro do território espanhol, mas é uma comunidade que se identifica mais com a Catalunha do que com a própria Espanha. É uma região que tem sua própria culinária, sua própria língua, o catalã, que é diferente do castelhano, tem sua própria bandeira. A arquitetura da Catalunha é bem diferente também, principalmente de algumas cidades como Barcelona. É uma região que é tido como lugar para muitos catalães em razão da falta de identificação com o resto do território espanhol. E um outro fato interessante é que a região é uma das mais ricas da Espanha, e muitos catalães se sentem injustiçados por contribuir bastante, e eles acusam de ter um retorno expressivamente menor. Essa é uma das justificativas que o povo catalão tem para endossar essa luta separatista do território espanhol. Então, depois de toda essa enrolação, vamos finalmente entrar no futebol. O que Barcelona tem a ver com isso? Então, Barcelona é uma das cidades, da Catalunha. Na verdade, é a cidade considerada a capital da Catalunha, uma cidade portuária, conhecida por uma arquitetura
completamente planejada, e é lá que se encontra o Clube Futebol Barcelona, Vizcaya Barça. E considerado um dos maiores clubes do mundo, Barcelona é berço de craques catalães com uma identificação muito grande com a região, como o Piqué, o Puyol, o Xavi, o Fábregas, jogadores que foram muito importantes para a maior conquista da seleção espanhola, né, que foi a Copa do Mundo. Além também de vários jogadores históricos terem vestido a camisa do clube, como o Johan Cruyff, o Ronaldinho, o Messi e também o craque brasileiro Neymar, que jogou lá até o ano de 2017. O Camp Nou, o estádio do Barcelona, é muito importante nesse contexto, porque também se trata de um território muito simbólico para o povo catalão, né, que torce para o Barcelona. Se tu reparar, todo jogo do Barcelona tem a bandeira da Catalunha, tem cartazes com escritos em catalão, o pessoal fala em catalão no estádio, então é um território muito simbólico que representa também um pouco da manifestação da cultura catalã. Um outro fator interessante é que o clube do Barcelona também ele lança camisas com a cor da Catalunha, né? Então a gente vê aquela camisa assim, amarela e vermelho, o pessoal fala, mas o que isso tem a ver com o escudo? É da cor da bandeira da Catalunha. O rival regional do Barcelona é o Clube Espanhol, que também é um clube da região catalã. Mas aqui vamos tratar de uma outra rivalidade, uma que ultrapassa as escalas nacionais e atinge escalas globais. Todo mundo conhece o El Clássico, Barcelona e Real Madrid. O Real Madrid é considerado um dos maiores, se não o maior clube do mundo. Também que várias figuras históricas vestiram a camisa do Real Madrid, como o Zidane, o Ronaldo, o Cristiano Ronaldo e o Sérgio Ramos, que joga lá até hoje. O próprio nome já revela, Madrid, Real Madrid é um clube da cidade de Madrid. E lembra que eu falei lá que Madrid é a capital da Espanha e também representa essa centralização do poder exercido pelo território espanhol? Então, por causa disso, a cidade é onde concentra, né, mais esse discurso de que Catalunha faz parte do território espanhol. E é por isso que lá na cidade de Madrid, na capital espanhola, é muito mais forte esse discurso de pertencimento a uma nação, de que a Espanha é uma só. Então muitos madrilenhos bebem desse discurso, e isso aguça ainda mais o clássico entre Barcelona e Real Madrid, que deixa de ser um clássico somente futebolístico e atinge dimensões políticas e culturais. E aí isso causa que antes, durante e depois dos jogos a gente tenha uma série de confusões, notas, manifestações, muita coisa rolando entre os torcedores madrilenhos e catalães. É normal em dia de jogo lá no Camp Nou que a torcida do Barcelona leve cartazes da Catalunha, façam cânticos em catalão, várias coisas provocando, assim como quando joga no Santiago Bernabéu, a torcida madrilenha leva várias bandeiras da Espanha justamente para provocar, falando, olha Catalunha, você pertence à Espanha. E isso deixa o clássico ainda mais interessante, clássico é um dos clássicos mais vistos do mundo, e esse motivo dá muita visibilidade para essa luta separatista, né, da Catalunha. Então a gente conhece, muitas pessoas conhecem essa causa por causa do jogo, e isso dá força também para a luta separatista. E no meio desse cenário, o Piqué sem dúvidas é a figura no mundo futebolístico que mais se destaca quando a questão é rivalidade e emancipação da Catalunha. O Piqué, que é ídolo do Barcelona, é um jogador que costuma se manifestar bastante. Falaram, né, os jornalistas, tem boatos que quando o Barcelona ganhou a Champions League em 2015, ele estava provocando, falando que a Espanha era da Catalunha e várias outras coisas. E o Piqué já chegou até a ser vaiado no treino da seleção espanhola. E o capitão da seleção espanhola, que por coincidência é o capitão do Real Madrid, Espanha, essa relação legal de se fazer, mas enfim, o Sérgio Ramos chegou a se manifestar falando que o Piqué tinha que dar umas seguradas em algumas coisas para não prejudicar o clima da seleção espanhola. Então isso também mostra um pouquinho do embate que tem ali político, mas enfim, muitos torcedores da Espanha, principalmente em Madrid, falam que o jogador do Piqué não tinha nem que vestir a camisa do Barcelona, porque ele tem que defender não só a seleção, mas também o país espanhol, e aí que começa toda a cagada. E tudo ficou mais tenso no ano de 2017, quando alguns líderes ali da Catalunha organizaram um plebiscito, e 90% das pessoas que votaram nesse plebiscito optaram pela emancipação do território catalão. E o governo espanhol considerou aquela ação ilegal, e aí mandou a Guarda Nacional para impedir a votação, e aí teve
alguma resistência e uma confusão de lá, confusão daqui. Mais de 800 pessoas saíram hospitalizadas e foi uma cagada só. E o Piquet estava lá votando e ainda se manifestou depois no Twitter contra a ação do governo espanhol, criticando a violência da Guarda Nacional. O problema é que a seleção espanhola estava treinando para a Copa, que ia acontecer em 2018, e o treino ia acontecer em Madrid. E assim, quando o Piquet pisou no gramado lá no treino, teve muitas vaias, muitos torcedores com cartazes falando fora Piquet, a Espanha é sua nação, viva a Guarda Nacional, né? Exaltando a ação da Guarda Nacional contra os manifestantes, as pessoas que organizaram os votos lá na Catalunha. Então foi uma situação, um clima muito tenso para o Piquet. E quando as coisas estavam um pouco mais a menos, no ano de 2019, o Supremo Tribunal da Espanha condenou os líderes que organizaram o plebiscito a mais de 10 anos de prisão. Isso desencadeou uma série de manifestações, protestos das pessoas condenando a prisão dos líderes separatistas. Teve muitas manifestações, pessoas falando que queriam a liberdade de expressão, de decidir pela emancipação do território que morava. Muitas pessoas se manifestaram, inclusive o técnico, né, ídolo do Barcelona, Pep Guardiola, que estava lá na Inglaterra, que soltou também um vídeo falando que preza pela liberdade de expressão dos catalães de se manifestarem a favor da emancipação do território. Barcelona também soltou uma nota, o Piquet, é claro, lógico que também se manifestou. A questão é que isso tudo rolou à véspera de um El Clássico, e a La Liga, a federação responsável pela Liga Espanhola, soltou uma nota falando que iria adiar o jogo, porque o jogo poderia botar em risco a segurança dos jogadores de Madrid, do Barcelona. Então o jogo teve que ser adiado. E depois disso, o Barcelona soltou uma nota falando que confiava, né, no povo catalão, que eles queriam permanecer o jogo. O técnico, na época, o Valverde, do Barcelona, falou que tinha que ser respeitado não só o calendário, mas a vontade dos torcedores. Então rolou uma série de coisas ali no bastidores, e o jogo só aconteceu em dezembro, lá no Camp Nou, à base de bastante protestos e manifestações do torcedor do Barcelona com bandeiras da Catalunha, condenando a prisão do Supremo, né, do pessoal que organizou o plebiscito. Então o jogo foi marcado por várias manifestações a favor da luta separatista e contra a prisão dos líderes que organizaram o plebiscito lá em 2017. Antes de terminar o vídeo, é importante ponderar que nem todos os catalães são a favor, né, da emancipação do território catalão, e também que existem muitos argumentos contrários, como pessoas que acusam de egoísmo de líderes catalães por não querer contribuir com os impostos, né, para desenvolver as partes mais pobres da Espanha. Então é uma série de questões que tornam isso tudo mais complexo e sensível. Então, gente, tem muito mais coisa para falar sobre essa questão, só que a gente tem um tempo aqui, então não dá para ficar aqui o dia todo falando. Mas antes de terminar o vídeo, não esquece aqui de seguir as nossas redes sociais, no Instagram, lá a gente está postando bastante coisa também, no Facebook. E fica ligado que a gente vai postar mais vídeos, se inscreve no canal, tamo junto!